Maravilha! Ó, o objetivo de hoje, então, é a gente analisar na fonte o edital de transação tributária federal, número 11. Ele é o edital do dia 30 de maio e foi publicado no dia 2. Beleza! Eu vou abrir o edital para a gente ler, tá? Mas eu também preparei perguntas e respostas com base no edital. Isso facilita, às vezes, para você se comunicar com o cliente, quando você quer procurar alguma coisa mais rápida. Mas, ó, Verônica, todas as vezes que eu vou analisar uma transação, mesmo que eu já tenha lido o edital, todas as vezes eu leio de novo. Não sei se eu acho que toda vez que eu falo de transação, eu repito isso. Eu leio o edital de novo para eu ter certeza que eu não estou esquecendo de nada. Eu não posso correr o risco de deixar o meu cliente em uma situação pior do que ele já está. Principalmente quando é para desistir de parcelamento anterior. Nossa, eu leio umas 50 vezes para eu ter certeza absoluta. Então, dica, lê de novo o edital, tá? E é até bom que depois você lê tanto o edital, e quando chegam os novos, você fala, olha, você até imagina o que tem, não muda muito. Certo, gente? Então tá gravando e quem permanecer aqui é porque autoriza o uso da voz, da imagem. E esta gravação eu vou deixar disponível. Inclusive essa eu vou deixar disponível no YouTube, no YouTube. Beleza? Então quem estiver vendo no YouTube, já faz favor de curtir aí, viu? O algoritmo entender que isso é bom. Eu vou dividir a tela. Como que vai funcionar? Eu vou abrir o edital primeiro. Vamos ver na fonte. Depois a gente vai para perguntas e respostas. E aí me interrompam para fazer pergunta. Eu acho que assim funciona melhor. E vamos que vamos. Eu vou dividir a tela. E me digam se vocês veem um, um arquivo Word. Sim. Beleza. Tá o índice. Como é que eu fiz? Eu deixei perguntas e respostas, mas está aqui o link do edital, que é o que a gente vai ver em primeiro lugar. Quando eu troquei de tela, vocês veem também, né, o próprio edital? Depois para compartilhar tudo. Beleza. Só confirma, ou no chat ou na voz, se vocês veem o edital também, no Diário Oficial da Sim. União. Tá bom, beleza. Uma coisa que eu achei interessante desse edital, vamos procurar aqui no Google, ó, para vocês virem edital PGFN 11. Aqui. A própria PGFN, ela coloca um resuminho do que tem no edital. Mas eu quero pular esse resuminho e ver aqui, mostrar uma coisa para vocês, ó. Onde que eu tinha visto isso? Casos de cancelamento. Caramba, eu vi isso hoje. E a procuradoria falou que ela procurou escrever o edital com uma linguagem mais simples. Eu deveria ter salvo esse lugar, viu? Deixa eu ver aqui. Entrada facilitada. Ai, gente, eu perdi. Bom, mas acreditem em mim, tá? Eu achei em algum lugar no site da PGFN onde ela disse que a diferença desse edital para os anteriores é que ela procurou deixar uma linguagem mais simples, tá? Ah, é verdade. A Denise está falando aqui pelo livro da
reforma tributária. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar. Ó, que bonitinho. Vocês já têm acesso a esse... Quem é aluno, né, já tem acesso a esse livro online, mas eu fiz a versão física dele. Isso aqui é só a prova, então calma que ainda não dá para adquirir, porque eu vou mandar imprimir os outros. Aí eu deixei, ó, é artigo por artigo da lei complementar comentado. Essa aqui é a parte geral da lei complementar. A parte geral é aquela parte que todo mundo tem que saber o que é, né? E aí eu deixei aqui, ó, sempre uma folha em branco, depois de cada artigo, que é para você também fazer as suas anotações. Ai, tô apaixonada, gente. Primeiro livro que a gente escreve sozinha, a gente nunca esquece. Isso aqui é só o volume 1, tá? Porque eu vou comentar a lei inteira. Mas esse é o mais importante. Bora lá, deixa eu voltar para o tema transação. Obrigada, gente. Vou mandar para vocês autografados. Bom, então bora lá, ó. Edital 11 de maio de 2025, 30 de maio de 2025. O que a gente tem percebido? Sempre está saindo edital novo e agora os clientes se preocupam muito porque todos os editais eles trazem um limite de tempo em que o débito deveria ter sido inscrito em dívida para que possa aderir. Então, nos primeiros editais não era assim. Tanto que a gente fazia uma estratégia de quando o débito ainda não estava em dívida ativa, a gente protocolava uma petição na Receita e mandava enviar para a dívida ativa. Eu cheguei a fazer isso e deu certo. A Jaque também falando que quer o livro autografado. Fique em paz. Deixa chegarem os exemplares aqui que todas vocês vão receber. Então, a gente tem visto que os editais eles têm sido ou renovados, ou prorrogados, ou criado um novo, tá? Vamos ver esse novo aqui? O que é que tem? Divulga a possibilidade de regularização de débitos inscritos em dívida ativa, em dívida ativa por adesão. A linguagem está realmente mais simples em relação aos outros editais, tá? Esse primeiro parágrafo, por exemplo, bem simples, ó. Até quem não é advogado, o cliente, se ele lê isso aqui, ele vai conseguir entender. Essa é a ideia. Não significa que a gente não que o cliente não vai precisar de um tributarista, seja advogado ou contador. Mas a ideia é que as pessoas consigam entender minimamente, né? O que está escrito nos editais. Isso. Eu gosto de. Eu educo os meus clientes, eles têm que entender o que eu estou falando. Eu não posso ser a dona do conhecimento, eles vão sempre precisar de mim, de qualquer maneira. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Quando que pode aderir? Começou no dia 2 de junho e pode aderir até o dia 30 de setembro. Estamos falando de um edital de transação tributária federal. Então, estou falando de débitos federais. Beleza? Só para deixar todo mundo na mesma página. Eu sei que vocês que estão assistindo aqui ao vivo provavelmente já sabem. Diferença de edital, diferença entre transação e parcelamento. Isso ainda muita gente confunde. Já que na transação você também consegue parcelar os seus débitos. O parcelamento, qualquer pessoa podia aderir. Saiu uma lei. Se você tem débitos de imposto de renda até dezembro de 2024, você pode parcelar em 100 vezes, com 60% de desconto na multa, nos juros, e assim vai. Qualquer um poderia aderir. Ninguém perguntava se o cliente ia ter dinheiro para pagar as parcelas ou não, isso não importava. Tanto que era muito comum empresários aderirem a parcelamentos, não pagarem só para conseguir a certidão de regularidade fiscal e esperava o próximo parcelamento. A transação não é assim. A transação pressupõe que haja uma negociação entre fisco e contribuinte, onde o contribuinte abre mão de alguma coisa e o fisco abre mão de outra coisa, mas que a capacidade que o contribuinte tem de pagar importa, beleza? Por isso que
uma das modalidades de transação que a gente vai ver aqui é a transação por capacidade de pagamento. E na transação, se você adere a uma transação e depois você não paga, você fica 2 anos de castigo, sem poder aderir a qualquer outra transação. Eu aviso isso muito para os meus clientes. Hoje eu falei com um, tá ruim das pernas. Ai, tô devendo, tô com mais débitos. Eu falei, a transação que a gente já fez, você tá pagando, né? Pelo amor de Deus, é prioridade, não deixa de pagar. Porque se ele ficar de castigo por 2 anos, aparece uma transação muito boa, ele não vai conseguir participar mais, tá bom? Então, transação, aderiu, é só para quem tem a pretensão de realmente pagar. Beleza, então tá. Para aderir a essa transação, começou dia 2 e vai até o dia 30 de setembro. Bastante tempo. Que tipos de quais tipos de débitos podem ser inscritos? Quem deve, gente? Débitos federais tem que estar inscrito em dívida ativa de até 45 milhões. Tem que ser menor do que 45 milhões, ou seja, muita gente mesmo. Isso daqui é um edital por adesão. Você lê os negócios, se você se encaixar, você lê os negócios. Ó, você lê as regras, as cláusulas. Se você se encaixar, você adere. Aí tem gente que fala assim para mim, mas o parcelamento também era assim, Verônica. Então é igual. Vamos pensar agora do ponto de vista prático. A transação pressupõe uma negociação, mas você acha que teria procurador suficiente para sentar na mesa com todos os contribuintes e discutir a situação do contribuinte? Não tem. Então, eles precisavam achar um jeito de otimizar essa negociação. É para isso que inventaram a transação por adesão, tá? Se você leu, você acha que se encaixa nos requisitos, você vai lá e adere e economiza tempo de todo mundo, inclusive nós, contribuintes. Tá bom, gente? Então, débitos de até 45 milhões, eles têm que ter sido inscritos em dívidas, em dívida ativa, no máximo, até março deste ano. Verônica, meu cliente teve um débito inscrito em dívida ativa no mês de maio. Não pode aderir a esse edital. Verônica, meu cliente teve um débito inscrito em dívida ativa semana passada. Não pode aderir a esse edital, tá bom? Esse prazo máximo aqui, é se eu estiver falando de transação por capacidade de pagamento, transação de débitos considerados irrecuperáveis ou transação de inscrições garantidas por seguro-garantia, tá bom? Se eu estiver falando de transação de pequeno valor, aí o débito pode ter sido inscrito até dia 2 de junho. Então, pelo artigo 2º, a gente já viu que existem quatro modalidades de transação neste edital. A primeira e mais famosa delas é a transação por capacidade de pagamento. O que é isso, gente? Se você tem um débito, seu cliente tem um débito de 300 mil reais federal. Aí, o fisco, ele consegue cruzar informações. Ele sabe qual é a receita que essa empresa tem, que notas fiscais que ela emitiu, que notas fiscais que emitiram contra ela, os tributos retidos. O fisco consegue, por meio de uma fórmula estatística, prever se essa empresa tem dinheiro suficiente para pagar esses 300 mil de débitos em até 5 anos. Ela consegue prever isso por um método estatístico. E lembrando que estatística sempre tem as pessoas que saem fora da estatística, não é mesmo? Mas, regra geral, a maior parte vai caber ali dentro. É isso que é a transação por capacidade de pagamento. Se o fisco achar que o cliente, que o contribuinte não tem dinheiro para pagar os 300 mil, ela fala, caraca, essa empresa está devendo 300 mil e ela faturou, sei lá, 50 mil reais só no ano inteirinho.
Caraca, não vai ter dinheiro para pagar esse débito nunca. Quando o fisco percebe que a empresa não tem dinheiro para pagar, por isso que ela dá essa possibilidade de você transacionar. Porque a ideia da transação é justamente recuperar dinheiros que o fisco não conseguiria por outra forma. Aí, a gente ainda está na primeira modalidade de transação. O sistema, quando ele cruza os dados, ele dá nota para os contribuintes. E no meu tempo de escola, que eu sou um pouquinho velha, não era número as notas, era por letras. Tinha A, B, C, D. Tinha a letra E também, tá? Mas aqui na transação só vai até o D. Se o fisco te der uma nota A, significa que você é uma empresa que está muito bem das pernas, está faturando bem, dá para pagar o débito direitinho. Então, você não precisa de ajuda, você não vai ter desconto nenhum para parcelar os seus débitos. Se a sua nota for B, significa que você também está muito bem. Não está tão bem igual a que está na nota A, mas consegue pagar os débitos também. Não vai ter desconto nenhum. Ou seja, só vai ter desconto quem tiver na nota C ou D. Nota C, o fisco fala: caraca, você já está começando a patinar, viu, empresa? Pelo amor de Deus. E nota D fala: caraca, você está ruim demais. Beleza? Então, a primeira coisa quando a gente pensa em transação por capacidade de pagamento é você olhar qual é a nota do seu cliente. Se for C ou D, tranquilo, pode aderir à transação que o seu cliente vai conseguir um desconto. Não sei qual, você vai ter que simular lá no sistema. Onde pega essa nota? Google, põe regularize. O sistema, eu juro que é intuitivo. Põe no regularize, entra lá com o CNPJ do seu cliente, a procuração que ele te passou, e vai ter um botãozinho lá escrito capacidade de pagamento. Beleza, gente? É intuitivo. Então, a primeira informação que você precisa saber do seu cliente é qual é a nota dele. Se for A ou B, você sabe, desencana, não vai ter desconto nenhum. Ele até consegue parcelar o débito, mas sem nenhum desconto. E a transação pressupõe, ela é tão atrativa porque ela tem desconto. Tá bom? Então, o primeiro tipo de transação é a mais comum, capacidade de pagamento. Segundo tipo de transação, débitos irrecuperáveis. O que é débito irrecuperável? Aquele débito que o fisco fala: puta que pariu, esse eu não consigo mais recuperar, não. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Quais são esses débitos? O edital define, mas geralmente débitos que estão inscritos há muito tempo, com mais de 15 anos, coisa velha. Próximo tipo de débito que pode parcelar. Se o débito tiver garantido por seguro, garantia ou fiança. Se uma empresa tem um débito que está garantido e ela quiser aderir à transação, ela consegue. E o quarto tipo de transação são as transações para débitos de pequeno valor, que são débitos de até 60 salários mínimos. Então, todo mundo que deve pouco, o fisco fala: puxa, esse povo que deve pouco aí, vamos dar uma colher de chá para eles, pode pagar com desconto. A gente vai continuar lendo o edital para ver os detalhes, tá bom? Então, aqui ele mesmo define, ó. Quem lê o edital, gente, o edital é muito didático. Muito, muito didático. Modalidade de transação. Transação por capacidade de pagamento. A transação por capacidade de pagamento será concedida pelo grau de recuperabilidade dos créditos inscritos, que é o que eu acabei de explicar, a notinha, ó, A, B, C ou D. Beleza? Vai ter desconto, deixa eu ver aqui, serão concedidos descontos e prazos de pagamento superior a 60 meses. Tá. Quando você tem um débito federal, se você quiser, qualquer débito federal, gente, se você quiser parcelar esse débito, você consegue. Qualquer empresa consegue, qualquer pessoa física consegue. Facinho. Isso é o parcelamento ordinário. O máximo são 60 vezes, sem desconto nenhum, você só parcela mesmo, tá bom? Agora, se a sua nota de capacidade de pagamento for C ou D, aí você vai ter um prazo maior. Qual prazo maior é esse? A gente vai ver logo embaixo. Beleza! A capacidade de pagamento só o contribuinte consegue pegar, então o seu cliente tem que dar uma
procuração para você. Você não consegue entrar no seu ECAC e ver a nota de capacidade de pagamento de uma outra empresa. Todas as empresas têm nota de capacidade de pagamento automaticamente, porque é uma fórmula estatística feita com base em dados cruzados. Bora lá então. Que desconto que é esse que tem? Para os débitos de empresas normais. O que é empresa normal? Eu não sou MEI, não sou microempreendedor individual, não sou do Simples Nacional, não sou uma microempresa, certo? Sou uma empresa normal ali. Estou com débito. Como que eu posso, qual o benefício que eu tenho se eu aderir a essa transação aqui? Eu vou dar uma entrada de 6% do valor da minha dívida, mas eu vou poder pagar essa entrada em até 6 vezes. O resto que sobrar do débito, eu posso pagar em até 114 vezes. Tá bom? Então, vai dar um total de 120 vezes. Por isso que vocês vão ver muito cliente falando, 120 vezes. E tá tudo bem, que é 6 da entrada e o resto em 114. Que desconto que pode ter? Esse edital está mais benéfico que os anteriores. Até 100% dos juros, das multas e dos encargos. Veja, o desconto não é sobre o principal, é só desconto de 100% sobre juros, multas e encargos. Esse desconto sobre juros, multas e encargos, isso é chuva, amor? Caraca, tá caindo uma chuva aqui agora. Esse desconto de 100% sobre juros, multas e encargos não pode ultrapassar 65% do valor total da dívida, tá? E isso pode acontecer para débitos antigos. Tem débitos antigos que têm tantos juros, tanta multa embutida, que se você der 100% de desconto nos juros e nas multas, acaba que a dívida total diminui muito. E não, essa redução nunca pode ser maior do que 65% do que o valor do principal. Vamos descer mais um pouquinho, não vou ler inteiro, tá? Senão vai ficar chato. A gente vai passar pelas disposições mais específicas. Agora, se você for uma pessoa física, um microempreendedor individual, MEI, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma Santa Casa de Misericórdia, cooperativa, organização de sociedade civil, você tem uma colher de chá maior. Qual que é a colher de chá maior? Você também vai ter que dar 6% de entrada e vai dividir em 6 meses, mas o resto você vai poder pagar em até 133 parcelas. Veja que se eu fosse uma empresa normal, ó, são só 114. Então, eu consigo pagar em mais parcelas. Isso é uma coisa boa. Eu vou ter desconto também de 100% dos juros e das multas, mas esse desconto não pode ultrapassar 70%. 70%. Se eu fosse uma empresa normal, seria só 60%. Beleza. Muito bem, muito bem. Vamos descer mais um pouquinho. Se eu estiver falando de contribuições sociais, eu não posso pagar em mais do que 60 vezes. Vamos ler na fonte isso daqui, ó. Porque tem muita gente que esquece, tá? Cadê, ó? Contribuições sociais previstas na linha A, incisos 1 e 2, 195. Vamos procurar na fonte, ó. Constituição Federal, Planalto, PROF, 195. Oxi.
195, bonitinho. Incisos 1 e 2. Que contribuições são essas que eu não posso parcelar em mais do que 60 vezes? São as contribuições, ó, 195, ó, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos estados, da União dos Estados e do Distrito Federal e das seguintes contribuições sociais. 1, do empregador. Isso aqui a gente chama de INSS patronal no popular. Então, o INSS patronal de 20% sobre a folha de salários, esse tipo de débito, o máximo que eu vou conseguir de parcelamento é 60, não pode mais do que isso. E aqui também, ó, a contribuição previdenciária que o trabalhador paga. Também, isso aqui não pode ser parcelado em mais do que 60 vezes. Beleza? Então, passamos pela primeiro tipo de transação, que é a transação por capacidade de pagamento. Segundo, é o menos comum, que são aqueles débitos considerados irrecuperáveis. Aquele que o fisco fala, caraca, isso aí eu não vou conseguir receber de volta nem com reza. Que débitos são esses? Quais são os critérios? Débitos inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos, débitos que estejam com a exigibilidade suspensa por decisão judicial há mais de 10 anos, débitos de pessoas jurídicas falidas em recuperação judicial. Isso aqui é importante, ó. Empresa em recuperação judicial. Automaticamente os débitos tributários dela são considerados de difícil recuperação e podem aderir aqui à transação. Empresas em recuperação judicial, em intervenção, liquidação extrajudicial, empresas baixadas por inaptidão, inexistência, omissão, encerramento da falência, encerramento por liquidação judicial, inapto porque não sabe onde que está, inapto porque não foi localizada, inapta por omissão contumaz. Beleza? Mas tem uma coisa importante aqui, ó. Muitas empresas foram simplesmente fechadas. E aí, quando você chega no cartão CNPJ, está escrito lá que ela foi baixada por liquidação voluntária. Então, se você simplesmente fechar a empresa, seu cliente simplesmente fechar a empresa e encerrar, não necessariamente vai cair nessas hipóteses aqui desse tipo de transação, tá? Não necessariamente o débito vai ser considerado irrecuperável. Tá bom? Cadê? Vamos ver a próxima transação, próximo tipo de transação, ó. Aqui vai falar para esse tipo de transação, né? Como que você vai pagar? Qual que é a diferença? Ó, você vai ter que dar 5% de entrada. Veja que na transação de cima era 6%, então aqui já fica melhor. A entrada é menor, 5% só. E aqui você pode parcelar essa entrada em 12 vezes. Na transação anterior, de capacidade de pagamento, você podia parcelar só em 6. E, apesar que no final das contas não vai fazer tanta diferença, porque o resto das parcelas você vai ter que parcelar em 108. Então, o total vai acabar que vai dar 120 do mesmo jeito, tá bom? Mas facilita a entrada, isso é uma coisa boa. O desconto também vai ser de 100% sobre os juros, multas e encargos, mas nunca pode ser menor do que 65% do valor total do débito. Se a gente estiver falando de uma empresa que está em recuperação judicial, o desconto nunca pode ultrapassar 70% do débito, ok? Então, para quem está em recuperação, uma colher de chá maior também. Se for empresa, microempreendedor individual,
microempresa, Santa Casa. Percebe que sempre essa galera está tendo um tratamento diferenciado, tá bom? Se for essas empresas que estejam na situação de débitos também considerados irrecuperáveis, a condição também é melhor. Ó. Você dá 5% de entrada, parcela em 12 vezes, mas você pode parcelar em até 133 vezes, tá bom? 100% de desconto nos juros, na multa e nos encargos, e o resto, e nunca pode ultrapassar 70% do valor total do débito. Terceiro tipo de transação de pequeno valor. Quem deve pouco, gente, até 60 salários mínimos. Nesse caso, você vai ter desconto de 50, se for um MEI, tá? Um microempreendedor individual. 50% sobre o valor total do débito na cabeça. Olha que maravilha. E você pode parcelar em 60 prestações. Então, dê uma colher de chá para a galera do MEI, tá? Se você não for MEI, for uma empresa normal ou for uma pessoa física, você vai dar 5% de entrada e vai parcelar o resto. Aí aqui tem as hipóteses, ó, em 7 parcelas, aí o desconto é de até 50%. Em 12 parcelas, o desconto diminui para 45%. Em 30 parcelas, o desconto diminui para 40%. Em 55 parcelas, o desconto diminui para 30%. Certo? Quarto tipo de transação é a transação que está garantida por seguro, garantia ou fiança. Eu tenho um processo judicial que eu estou brigando há muito tempo, tinha um seguro fiança lá ou uma carta fiança, que hoje em dia nem usa muito porque é muito caro carta fiança, geralmente o mais comum é seguro garantia. Nesse caso, eu posso aderir à transação se eu quiser pagar esse débito. Como que eu faço isso? Eu vou pagar 50% de entrada, e vou parcelar o resto em até 12 prestações, ou 40% de entrada e parcelar em 8 prestações, ou 30% de entrada e parcelar em 6 prestações. Percebe que esse débito aqui é o que tem menos colher de chá, né? Menos colher de chá. Por quê? Esse débito aqui é mais fácil de o fisco cobrar. Porque se tem um seguro garantia, e se você perder o processo, alguma coisa assim, o fisco vai lá e executa o seguro garantia. Então, isso explica o porquê de as condições serem menos benéficas, porque aqui o fisco ele já tem mais condições de pegar o seu dinheiro de volta na marra mesmo, à força. Vamos lá, vamos continuar. Agora já vimos os 4 tipos de transação, vamos continuar nas regras do edital, tá? Ah, aqui são os documentos. Se for os documentos que você vai ter que apresentar dependendo do tipo de transação. Gente, isso aqui é uma coisa um pouco, até para quem já trabalha em tributário ou já advoga de alguma forma, é um pouco intuitivo. Ó. Se você vai aderir à modalidade de transação e você está dizendo que tem um seguro fiança, óbvio que você vai ter que mostrar a decisão judicial, a comprovação de que essa fiança não foi executada, a cópia desse seguro fiança. Não decore isso daqui. Lê de novo quando você for atender o seu cliente. Isso aqui é muito importante, artigo 13. Se você tiver várias inscrições em dívida ativa e todas elas puderem ser transacionadas, você vai ter que aderir à transação, incluindo todas elas. Você não pode escolher, eu tenho 5 débitos, 5 CDAs, 5 certidões de dívida ativa. Todas são elegíveis à transação tributária. Eu vou aderir só a 3 delas. Não pode, ó. Você vai ter que aderir a todas as inscrições elegíveis. Só sai fora dessa regra se esse débito já tiver garantido, se tiver parcelado,
ou se ele já tivesse sido objeto de uma transação anterior. Mas isso é óbvio, porque tudo isso aqui significa que está com a exigibilidade suspensa. Certo, gente? Isso aqui é muito importante, ó. Que é muita dúvida comum de cliente isso daqui. Quero escolher qual débito que eu vou transacionar. Não pode. Vai ter que, se todos forem elegíveis, é, vai ter que aderir a todos. Vai ter que incluir todos, tá bom? Esse artigo 14 é muito importante. Isso daqui é aquele castigo que eu falei, ó. Se o seu cliente não paga a transação por mais de 3 vezes, ele fica de castigo por 2 anos. A transação dele vai ser rescindida e por 2 anos ele não vai poder aderir a nenhuma outra transação. Isso daqui também é importante. Se você aderir a uma transação, mas esse débito tiver depósito judicial vinculado, esse depósito judicial vai ser transformado em pagamento. Beleza? Você não vai conseguir levantar o depósito, ele vai ser transformado em pagamento. Uhum. Se você aderir a uma transação para um débito que está sendo discutido no judiciário, você vai ter que desistir dessa ação, qualquer que seja ela. Beleza? Esse artigo 17 ele é padrão em todos os editais. São aquelas regrinhas de boa-fé, né? Se você vai aderir à transação, você se compromete a prestar informações que se a procuradoria pedir, você se compromete a não usar a transação de forma abusiva, você se compromete a não colocar seus bens em um nome de laranja, que está escrito aqui, não está escrito laranja, mas é interposta pessoa, certo? Você vai ter que declarar que você não vendeu os seus bens só para esconder seus bens e o fisco não conseguir te pegar. São regrinhas de boa fé, né, gente? Boa conduta. Beleza? Tem a lista aqui. No artigo 18 fala da prestação mínima, nunca pode ser menos do que R$ 100. Se for MEI, nunca pode ser menor do que R$ 25. As prestações são atualizadas pela Selic. Beleza? O artigo 19, ele traz as possibilidades de cancelamento e de rescisão. Isso é importante, tá? Se a sua transação for cancelada, você não tem o castigo de 2 anos, que é aquele que você fica 2 anos sem poder transacionar. Agora, se ela for rescindida, aí sim você entra no castigo. Então, é importante você saber a diferença de cancelamento e de rescisão. Como que vai ser o cancelamento? Ó, se você tiver um monte de dívida elegíveis, e você aderir só a uma delas, a 2 delas, se você aderir parcialmente, você descumpriu a norma do artigo 13, vai ser cancelada. Se você, por exemplo, não apresentar os comprovantes que foram pedidos aqui no artigo 16, ó, ele não pede um monte de documentos, se você não apresentar, vai ser cancelado também. Agora, a rescisão é diferente. A rescisão é se você não cumprir aquelas condições, que são aquelas cláusulas de boa conduta, que você não vai agir de má fé, que você não vai ser abusivo, não vai ser abusiva no uso da transação. Se você tentar vender o seu patrimônio só para esvaziar seu patrimônio, o fisco não te pegar, isso é motivo de rescisão. Se decretar falência, isso é motivo de rescisão. E se você deixar de pagar, tá bom? Deixa eu ver onde que tá o de deixar de pagar. Deve estar nos artigos. Tá aqui, ó. O inadimplemento de 3 prestações consecutivas ou alternadas do saldo devedor. Motivo de rescisão. Tá bom? Se a sua transação for rescindida, o débito volta ao valor original. Original. Tá bom? Fora o castigo de 2 anos. 2 anos você fica sem poder transacionar. Sempre vai ter que ter uma notificação te dizendo que a sua transação foi cancelada ou foi rescindida, tá? E, obviamente, você vai poder se defender disso no prazo de 30 dias. Você vai ter que colocar lá que não é bem assim, que deu certo. Tem um caso, gente, que eu já vi que foi interessante. O
Mas isso foi sistema, tá? Não sei se todas as vezes vai dar certo. Mas o cliente deixou de pagar três parcelas. Aí falou, caraca, agora vai rescindir, tô ferrado. E daí a gente falou assim, não, vamos pagar mesmo as três, mesmo que já tenha passado, paga aí para ver se volta o, o parcelamento ativo no sistema, transação ativa no sistema. E voltou, tá? Então, é uma coisa aí para vocês pensarem, né? Vai que foi alguma falha no sistema e essa falha ainda permanece. Que mais? Que mais? Aham. Se você aderir à transação, mas você tiver lá arrolamento de bens ou outra medida cautelar fiscal, isso permanece. Permanece, tá bom? A penhora que teve, tudo permanece. Isso é importante de saber. E eu quero falar uma coisa importante, deixa eu ver qual artigo que tá, que nesse edital não está aceitando, aqui ó, não pode usar prejuízo fiscal e nem base negativa para pagar os débitos desse edital. Em alguns editais anteriores isso era aceito, nesse não aceita, não aceita prejuízo fiscal, isso é importante para o seu cliente saber. Mas aceita precatório, tá bom? Se seu cliente tiver um precatório, ele pode usar para pagar. Óbvio que tem todas as regrinhas que ele vai ter que cumprir, não são fáceis de cumprir, mas ele pode. Agora, prejuízo fiscal não pode. E se a gente for pensar agora do ponto de vista de economia, deixa eu parar um pouquinho de, de transmitir. Na entrevista que o Haddad deu, onde ele divulgou o aumento do IOF, nesse dia ele também, a equipe econômica, deu uma entrevista mostrando as receitas e as despesas. E um dos motivos para ter menos receita do que o previsto é que nas transações tributárias, muitos contribuintes, ao invés de pagar em dinheiro, usou o prejuízo fiscal para quitar parte do débito. Então, se a empresa usou o prejuízo fiscal para quitar parte do débito, obviamente não entrou dinheiro no caixa do governo. Percebe as coisas se interligando? Então, isso explica o porquê de, neste edital, não estar aceitando a prejuízo fiscal. Beleza? Agora, deixa eu voltar aqui no perguntas e respostas que eu fiz para facilitar. Mas, pelo amor de Deus, leia o edital antes desse perguntas e respostas. Ou se você lê antes o perguntas e respostas, beleza. Mas depois você tem que ler o edital. Eu digo para você ler o edital antes, porque a galera depois não lê o edital, gente. Não tem por onde correr, tem que ler o edital mesmo, tá? Eu não vou ficar lendo na íntegra também, para não ficar chato. A minha ideia aqui foi facilitar didaticamente para vocês, tá bom? Aqui é um resuminho, ó. O edital 11 de 2025, ele é do dia 30 de maio, mas foi publicado no dia 2. Até quando que eu posso aderir? De 2 de junho a 30 de setembro. Que tipo de dívida? Que some até 45 milhões. Beleza? Se for maior que 45 milhões, não pode. Tipos de transação, ó. Eu dei um resuminho. Capacidade de pagamento. Transação por capacidade de pagamento. Para quem não consegue pagar tudo o que deve. Para débitos irrecuperáveis, aqueles débitos antigos, gente, velho demais da conta. Ou para empresa que estão ruim das pernas, que já foi baixada. Não baixada, não é que ela foi só fechada porque o empresário decidiu, foi baixada por inaptidão, por qualquer outra coisa que está lá na lista do edital. Terceiro tipo de transação de pequeno valor, para quem deve até 60 salários mínimos, e transação para aqueles débitos que já estão garantidos por seguro fiança. E quem for MEI, empresa, de pequena empresa ou até uma Santa Casa, tem benefício? Tem, pode parcelar em mais vezes, em até 133 vezes, e o desconto também é de 70%.
INSS, lembrando que só pode parcelar até em 60 vezes, não pode mais do que isso. E se eu aceito, entrou na transação, tem que fazer o quê? Dar as informações que a procuradoria pedir, não esconder nada. Isso aqui, gente, é uma diferença muito grande, tá? De transação e parcelamento. Na época dos parcelamentos, não ficava pedindo tantas coisas assim. Você aderia lá e pronto. Na transação, não. Se a procuradoria pedir, você tem que informar as coisas que ela pedir, os dados que ela pedir, entregar os documentos se forem necessários. Não adianta entrar na transação achando que você vai poder se esconder. Inclusive, quem acha que pode se esconder hoje do fisco está vivendo no mundo da lua, porque hoje em dia você não consegue mais esconder nada do fisco, tá? Valor mínimo da parcela, R$ 100 para empresas normais e 25 para o microempreendedor. Se a transação for por capacidade de pagamento, 6% do valor de entrada e divide em 114 para uma empresa normal, mas se for MEI, microempreendedor individual, dá uma colher de chá e pode parcelar em mais vezes. Beleza? O que são os débitos irrecuperáveis? Aqueles com mais de 15 anos, empresas que faliram, em recuperação. Para essas dívidas, que são as quase perdidas, a entrada é um pouco menor, ó, só 5%, mas eu consigo parcelar em 12 vezes, o resto em até 108 vezes. Tá? Se for uma empresa normal, o máximo de desconto é 65% do valor total da dívida, mas se for se tiver em recuperação, é até 70%. Até está repetida essa pergunta aqui, ó. Depois deixa eu trocar, depois eu arrumo. Débitos de pequeno valor, que são aqueles de até 60 salários mínimos, o desconto começa em 50%, se for em 60 parcelas, depois ele vai aumentando. Beleza? Aliás, depois aumentando não, depois ele vai diminuindo. Diminuindo. Se a dívida já estiver garantida por carta de fiança, aí também o benefício não é tão bom assim. Ó. Você tem que dar 30% de entrada, 40% de entrada ou 50% de entrada. E o resto você escolhe como você vai parcelar, mas não são tantas parcelas assim. Todas as dívidas têm que ser incluídas. Não pode escolher quais dívidas você vai transacionar. Se todas estiverem elegíveis, tem que botar todas de uma vez. Se eu tiver uma transação anterior, posso trocar para essa? Pode, já fiz isso várias vezes. Se eu achar que essa é mais vantajosa. Por exemplo, nessa transação, aumentou o número de parcelas. Aumentou um pouco o desconto. Se eu tiver numa transação anterior e eu achar que essa é mais vantajosa, eu posso sim trocar, tá? Ou qualquer outro parcelamento anterior. Antes de trocar, pelo amor de Deus, lê 500 vezes. Porque você vai ter que desistir da transação anterior para aderir a essa. Se você aderir, você vai ter que andar de boa fé, informar tudo que a procuradoria pedir. Você não vai poder tentar enganar a Receita, não adianta ser espertinho. Precatório, posso usar. Prejuízo fiscal, não pode. Isso é muito importante e uma diferença bem interessante, bem assim, interessante para a procuradoria e ruim para os contribuintes, tá? Em relação aos editais anteriores. Transação cancelada é diferente de rescindida. Se for cancelado, eu não tenho castigo lá de 2 anos, que é ficar 2 anos sem poder transacionar. Agora, se for rescindida, tem. E o maior motivo de rescisão é deixar de pagar, certo? Deixar de pagar as parcelas da transação. E esse daqui, então, é o perguntas e respostas. Para quem é aluno, eu vou deixar isso lá na nossa pasta de super alunos, que tem tudo que é material lá. E para quem não é, vou dar uma colher de chá, vou deixar no link na descrição do vídeo. Vou dar aqui stop share. Beleza? Bom, eu vou parar a gravação aqui, porque agora começa a parte de perguntas e respostas. E eu preciso ter certeza de que as pessoas estão 100% à vontade. Então, a parte de perguntas e respostas não fica gravada. Um beijo para quem
vai assistir depois. Quem for assistir no YouTube, já faz favor de dar um coraçãozinho, né, uma curtida, porque é assim que o algoritmo percebe que o conteúdo é relevante. Tá bom? Deixa eu parar de gravar. Um beijo!